Valeu! Na Digiflix! É isso aí, vamos com o nosso convidado surpresa. Vai voltando aí, vai voltando pra live. Né? Vai começar a dar um chute aqui no pedestal. Vai voltando isso, vai voltando. Vai voltando. Oi! Vem pra cá, oi! Vai voltando pra live. Que nosso convidado, vou chamar ele aqui. Né? Certo. Tudo bom, Castanho? Como o convidado anterior chama Fernando e tem o mesmo corte de cabelo do que eu, eu coloquei o boné aqui para divulgar também o assunto que a gente vai falar. Show de bola, muito bom. Aí estamos com o nosso convidado. Conta pra gente aí um pouquinho de você, da história, né, que você quer falar, mas conta um pouquinho quem é você, onde você já passou, onde você já trabalhou, e quais as suas experiências, e depois a gente entra nessa história que te levou a escrever esse livro aí. Certo. Bom, nós até fomos colegas de empresa, né? Eu trabalhei 16 anos numa empresa multinacional francesa, que é do ramo de materiais de construção. Depois dela, tive outras experiências também no mesmo segmento. Fui para uma outra empresa em São Paulo. Depois ainda fui para Florianópolis, numa outra empresa concorrente. E recentemente eu estava em Maceió, em uma outra empresa concorrente também. Então, nesse segmento de materiais de construção, eu passei já mais de 20 anos. E estou prestes a voltar ainda, mas tá caminhando as negociações. Então, são 20 anos que me proporcionou morar em Brasília, onde eu morei 6 anos em Brasília, morei 3 anos e meio em Florianópolis, morei 1 ano em Maceió, sou de São Paulo, né? Morei 40 anos em São Paulo, então eu consegui percorrer aí 4 estados brasileiros, o que é bem bacana, que você consegue ter visões diferentes, de pessoas diferentes, forma de pensar, inclusive forma de falar também. Sim, é uma vida que te dá uma vivência e experiência muito interessante, né? Porque você conhecer as cidades é uma coisa, mas você morar é diferente, né? Você acaba... Quando eu falo morar, tem que ser no mínimo 1 ano, realmente, para você incorporar a cultura da cidade, entender como funciona a dinâmica. Sim, e aí você começa a entender, tem que entender bem de pessoas, né? Tem que entender bem de pessoas, com a forma que as pessoas pensam, né? O que motiva aquelas pessoas. Eu não conhecia cuscuz, aprendi a comer cuscuz lá em Maceió. E cuscuz que eu falo é totalmente diferente do que a gente... Não é o cuscuz aqui de São Paulo, né? Não é cuscuz aqui de São Paulo, é um cuscuz feito com milho, que o pessoal come no café da manhã, no almoço, no jantar. Lá e aprendi a comer lá. Salgado. É salgado, é feito com milho, né? É um cuscuz feito com milho, que o pessoal come com linguiça, come com carne, come com pão, come com tudo que é coisa. Se tiver, tá mandando. O que tiver, tá mandando. Legal. E foi boa essa vivência, né? Em Florianópolis, também eu cheguei a empreender em Florianópolis. Na verdade, a minha mulher empreendeu lá. Ela chegou a ter 4 lojas femininas. Ela começou do zero. Eu estava nessa empresa de materiais de construção de Florianópolis. Ela começou a montar uma loja, foi uma franquia, que mexia com calçados femininos, sapatilhas. Ela montou a primeira em Florianópolis. Aí, nesse inteirinho aí, eu acabei saindo da empresa que eu estava trabalhando. Teve, em abril de 2018, mais ou menos, teve aquela greve dos caminhoneiros, que impactou muito em todo o negócio de construção do Brasil, acabou impactando também no mercado como um todo, e a empresa que eu estava acabou desligando todos os diretores. Eu era diretor de compras e marketing na época, acabou desligando todos os diretores, porque a empresa ficou 2, 3 meses com a venda muito prejudicada, faltava cimento, faltava argamassa, faltava piso, e tudo isso dependia muito do frete. Com a greve dos caminhoneiros, atrapalhou bastante. Aí eu falei com a minha mulher, vou aproveitar, acabei de sair da empresa, eu vou empreender com você. Aí acabei ajudando mais na parte administrativa, a parte financeira, e ela ficava mais na parte comercial. Só que aí o negócio começou bem, aí abrimos a segunda loja, também em Florianópolis, na cidade próxima, que chama São José, mas é do lado de Florianópolis. Sim. Aí abrimos a terceira em Lages,
que fica na Serra Catarinense, que dava mais ou menos 230 quilômetros de Florianópolis, e acabamos abrindo a 4ª loja em Joinville. Então o negócio estava indo bem, a gente estava com 20 funcionárias, era tudo mulher, né? 20 funcionárias, umas 4, 5 por loja, estava indo bem, só que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, ou seja, essa pedra chamava-se pandemia. Pandemia. Nós não sabíamos, ninguém sabia, ninguém esperava um negócio desse, né? E lá em Florianópolis foi bem rigorosa. Foi bem rigoroso o controle da pandemia. A loja ficou quase 2 meses fechado, pagando 20 funcionários, o negócio estava bem complicado. Aí falamos para ela, não, vamos fechar, eu vou voltar para o mercado, vamos começar a fechar as lojas. Aí quando retomou, as vendas passaram a ser praticamente 1/3 do que se vendia antes, por quê? Depois que eu fui me dar conta também, né? Quem vai comprar sapato, calçados femininos, é mulher. Só que a mulherada estava toda em casa. Ninguém saía. Então não tinha necessidade de comprar sapato. Não precisa mostrar os sapatos também, né? Porque... O fluxo caiu muito, as pessoas muito receosas por causa da pandemia. Ninguém ia de casa. Uma loja era no centro de Florianópolis, a outra era em São José, que dava aproximadamente 10 quilômetros, que é uma cidade grudada, só atravessar a ponte. E a loja da Serra, que é de Lages, é uma loja que era muito sazonal, porque no inverno é muito frio, a Serra, e no verão o pessoal descia para a praia. E isso aí a gente foi aprendendo com o dia a dia. E depois Joinville, que é uma praça boa também, né? Que é uma praça grande no mercado catarinense. Mas aí decidimos, não, vamos encerrar. Aí encerramos a primeira loja, encerramos a segunda. Nesse meio tempo já estava em recolocação no mercado, voltei para o mercado, fui lá para Maceió. E aí acabei ficando lá 1 ano, né? Minha mulher foi para lá com meu filho, a gente morou lá 1 ano. E agora estou em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Isso aí. E caraca, mas eu estava... Para voltar atrás, fechar a loja, deve ter sido uma dor no coração, né? Porque estava expandindo, né? O negócio estava indo bem, eu te falo que se não fosse a pandemia, um mês em março de 2020, pô, tava batendo meta, tava indo super bem, né? Porque eu que controlava a parte financeira das lojas, né? Eu que estipulava as metas. O comercial que você tem, né? E aí tava indo bem. Eu falei, não, agora vai. Aí veio a pandemia e foi um banho de água fria, realmente. Mas falando em banho de água fria, em janeiro de 2020, eu me propus a escrever um livro. Também não sabia que ia ter pandemia, nem você sabia, nem eu sabia. Ninguém sabia. Aí falei, não, vou escrever um livro. Mas por quê? Porque eu estava indo muito bem, eu sempre gostei muito de esportes, né? Vou até tirar o boné agora. Agora ninguém vai confundir mais. Isso. Aí eu gosto muito de esportes. E eu estava treinando bastante natação lá em Florianópolis, participando de um clube. No período que você estava morando lá. Isso, período que eu estava morando lá em 2020. Eu até consegui um patrocínio do clube que eu estava treinando, que é o Lira Tênis Clube, que é um clube muito bom em termos de natação, apesar de ser de tênis, mas a natação lá é muito forte. Tem muitos atletas sêniores, masters, que são campeões, assim, que estão entre os top 10 do Brasil. Alguns até top 10 do mundo. E aí eu comecei a treinar, tal, teve esse estímulo do clube, esse patrocínio, eu comecei a participar das travessias. Aí eu estava em terceiro do Campeonato Catarinense, na minha categoria, né? Mas eu estava em terceiro, estava bem estimulado, bem empolgado, tal. Eu falei para minha mulher, putz, eu vou escrever um livro falando de natação, falando de esporte, de meta, falando de experiências empresariais, né? Tanto que no livro eu falo da metodologia SMART, eu falo do BSC, do Balance Scorecard, eu abordo diversos outros temas além da natação, mas sempre focando uma meta para ser cumprida. Só que, em março veio a pandemia. E eu tinha me proposto a nadar 500 quilômetros. Bom, nadar 500 quilômetros, você pega 500 quilômetros dividido por 365 dias, dá mais ou menos
1.400 metros por dia. Parece fácil. Só que, primeiro, você não nada todo dia. Se você não nada todo dia, no dia seguinte você já dobra o que você tem que nadar. Então, você tem que se planejar. O planejamento é essencial. Então, eu fiz um planejamento.